Vai naquela, parece que não tem, tá? Bom, pessoal, boa noite. Vou fazer uma apresentação, como eu falei, de um caso que eu acho que é bonito, mas vai ser uma apresentação bem curta, bem simples. Eu realmente tive pouco tempo para fazer para preparar a aula em si. É uma paciente de 27 anos de idade, do sexo feminino, que foi encaminhada pela odontologia para a realização de tomografia computadorizada com indicação de infecção no terceiro molar do lado esquerdo. Na verdade, é a infecção do siso que estava escrito, mas era infecção do terceiro molar. E o que chama a atenção é essa lesão de aspecto misto no ramo esquerdo, no ramo horizontal da mandíbula esquerda, uma lesão destrutiva, também com componente esclerótico. Ela destrói a cortical, ela infiltra a medular, tem um grande componente de partes moles. Nós percebemos que a matriz da lesão é mineralizada, tanto no interior do osso como nas partes moles de vizinhança, forma uma grande massa de partes moles, e tem a reação periosteal com aspecto típico em sunburst, né? Eles traduzem como raio de sol, mas não é bem raio de sol, é mais clarão de sol. Na reformatação no plano semi-coronal, semi-sagital, a gente consegue ver que, apesar do epicentro da lesão estar no ramo horizontal, existe um acometimento do ramo ascendente e que esse dente, existe uma destruição significativa do alvéolo, né, de onde o dente se insere, e esse dente está praticamente solto. Se não houvesse intervenção, seguramente esse dente seria perdido em pouco tempo. O 3D para a gente não é muito útil para o diagnóstico, mas é descrito que para o cirurgião, bucomaxilo é muito importante para que ele faça o planejamento cirúrgico. Então, a gente consegue ver a massa de aspecto mineralizado, ossificado mesmo, com epicentro no ramo horizontal esquerdo da mandíbula. Aqui nessa vista posterior, nós vemos que ela envolve semicircunferencialmente a mandíbula e que tem acometimento também do ramo ascendente. Então, isso é um osteosarcoma gnático, é um tipo peculiar de osteosarcoma que corresponde a 6% do total dos osteosarcomas e responde por cerca de 1% dos tumores malignos de cabeça e pescoço. Então, não é uma coisa realmente frequente. E a gente sabe que nós, da área de músculo esquelético, a gente não é muito afeito a tumor ósseo que acometa a parte de cabeça e pescoço. Fica meio, né, nessa zona cinza entre o pessoal da cabeça e pescoço e nós. Mas eu acho que é importante que a gente saiba, tenha pelo menos o conhecimento da patologia. Existe um predomínio da ocorrência em homens, cerca de 60% dos casos são no sexo masculino, e um pico em torno de 30 a 40 anos de idade. É um subtipo do osteosarcoma que acomete ou a mandíbula, principalmente no ramo horizontal, ou a maxila. Ele pode ser secundário, que é a forma mais comum de ocorrência, ocorrendo em cima de uma área de doença de Paget, ou de displasia fibrosa, ou de radioterapia prévia, ou de outras condições pré-existentes do osso, ou, menos comumente, pode ser uma forma primária. Nessa paciente, aparentemente era uma forma primária, e a biópsia veio como um osteosarcoma condroblástico, que, segundo a Radiopedia, eu não sei, elas não têm uma referência, mas eles dizem que é o tipo menos frequente. O aspecto radiográfico varia desde uma lesão puramente lítica até uma lesão osteogênica mista, como nesse caso, nós temos áreas de destruição, áreas de osteogênese. O aspecto em sunburst é típico, mas não é patognomônico, pode dar numa série de outras condições que ocorrem na mandíbula, muitas das quais também eu nunca tinha ouvido falar. Odontomas, miomas odontogênicos, eu juro que eu nunca tinha ouvido falar de um mioma odontogênico. Plasmocitomas, carcinoma espinocelular, hemangiomas, todos eles podem dar o aspecto em sunburst. Mas, se a gente vê esse aspecto de reação periosteal em raio de sol, a gente deve suspeitar sempre da possibilidade de osteosarcoma. A tomografia computadorizada é o exame que delimita de maneira mais adequada o osteosarcoma gnático. Ele mostra uma matriz mineralizada,
frequentemente com envolvimento cortical, extensão para o osso medular e para as partes moles, com aquela reação periosteal que a gente já via na radiografia, em sunburst. E na ressonância magnética, as áreas mineralizadas, apresentam um hipossinal universal, e as áreas tumorais não ossificadas, não mineralizadas, exibem realce após a injeção do meio de contraste. Existe uma alta propensão à recorrência local e uma maior agressividade em comparação com a forma periférica, com a forma apendicular clássica do osteosarcoma. Mas é uma característica dele que, no momento do diagnóstico, raramente você encontra metástases. Usualmente, apesar da agressividade loco-regional, ele está confinado àquela área e não tem metástases. Mas é descrito também, isso segundo a literatura que eu consultei, que durante o tratamento, após a ressecção, alguns usam radioterapia, outros dizem que não tem, que o tumor não é radiosensível, mas, enfim, em torno até de 30% dos pacientes podem apresentar metástases à distância no futuro. Então, segundo também os artigos que eu consultei, o mais importante é que você faça o diagnóstico precoce, que a gente faça o diagnóstico precoce e preciso, e que se faça a ressecção mais ampla possível, já que o tumor não é radiosensível. Então, infelizmente, é uma cirurgia desfigurante, uma cirurgia mutilante, e que muitas vezes o paciente retarda o tratamento, ele foge do tratamento, ele não quer fazer, e volta com um tumor maior ainda e com um prognóstico que acaba sendo pior. Essa é uma imagem só para mostrar de um artigo da literatura, foi um artigo em que eu consultei para fazer essa apresentação, para mostrar como o aspecto é muito similar ao do caso que eu acabei de apresentar, parece inclusive, em determinadas imagens, parece inclusive o mesmo caso. E era isso para hoje, muito obrigado. Isso era o caso de última hora, Sérgio. Ele deixa a gente dar pressão. 5 slides, 6 slides, não passou disso. Ai, Jesus. É sempre um casão. Mas eu disse que era interessante. Mas é bem interessante mesmo, e deu toda a informação. E realmente é isso, da cabeça e pescoço a gente acaba meio ficando uma zona sem dono, né? Depois que o doutor João Luiz, que foi o preceptor do seu pai, foi o meu preceptor, ele não gostava de mexer com tumores ósseos que envolviam cabeça e pescoço, então eu também não me sinto desconfortável de me sentir desconfortável com isso. Mas quando aparece, eu estava em dúvida, inclusive, entre esse caso e outro caso também de tumor de mandíbula, que foi um resultado surpreendente. Eu vou deixar para uma próxima apresentação. Só o gostinho, né? Eu vi uma vez eu preciso só lembrar vou ver se eu tenho, um mixoma odontogênico, exatamente nessa localização. Eu vou ver, tá nos arquivos lá do HU, eu vou tentar resgatar, porque na verdade não fui eu que vi assim primariamente, mas eu vi que estava nos arquivos. Vou tentar ver se eu revejo qualquer coisa. Não é assim a área predileta da gente, mas enfim, né? Sim, sim. E o interessante do mixoma odontogênico é que ele pode simular bem de perto não chama mais gemeloblastoma, esqueci o nome agora, para diferenciar da perna eles trocaram o nome, que é o tumor mais frequente da mandíbula. Então, tanto do ponto de vista de imagem como do ponto de vista de histopatológico, ele pode simular. Excelente, bem legal. E aí, Brauzito, tá aí no ponto? Tô aqui. Eu não gostei disso que o Sérgio falou, realmente é uma região que fica ali no meio do caminho entre a cabeça, o pescoço e a gente, cara, e às vezes dá vontade de empurrar para eles, falar, não, deixa eles se virarem com isso aí, mas esse caso aí é osso, né, cara? Então, é nossa. Tem hora que eles querem passar para a gente e a gente quer passar para eles. Cara, mandíbula. Às vezes eu fico me perguntando, ATM é articulação temporomandibular, isso é do músculo esquelético da cabeça e pescoço. Cara, eu sempre que eu posso empurro para eles, cara, que é menos uma preocupação. Mas, cara, caso maneiro. Gostei, Obrigado, cara, parabéns.
E vou aproveitar que o seu foi mais rápido, então o meu vai ser mais demorado, porque da última vez brigaram Estilo comigo que eu Brau, demorei estilo muito. Brau. Agora eu vou apresentar com calma aqui, aproveitar que eu tenho tempo. Da última vez brigaram comigo. Quem é que tá com chicote hoje aí? Da última vez tu me Não até tem, o Paulo não chicotaram. está aqui, está na Paulo não paz, tá está na aqui. paz. Tô brincando, vai ser rapidinho. Vocês estão vendo minha Vai. tela? Sim. Vamos sim. Então vamos lá, um paciente de sexo masculino que eu trouxe de 63 anos, em 2017, ele descobriu uma neoplasia de próstata que foi tratada com radioterapia. Aí em 2018 ele fez um PET, PSMA, e esse exame mostrou lesões escleróticas com hipercaptação nas costelas e no ilíaco do lado esquerdo. Esse exame foi feito em outro laboratório, o paciente trouxe para a gente comparar e só tinha foto impressa. Então, isso aqui foi foto que eu bati da foto, a qualidade não está muito boa, mas a gente consegue ver aqui no quarto arco costal esquerdo uma lesão esclerótica com hipercaptação. No quinto arco costal também uma lesão esclerótica pequena, com hipercaptação. No sétimo, outra lesão parecida, também com captação do PSMA. E lá embaixo, no ilíaco esquerdo, tinha essa área esclerótica aqui, também hipercaptante. E o SUV dessas lesões era em torno de 1,7 nas costelas e 2,2 na lesão do ilíaco. No laudo, eles concluíram como implante e o paciente tratou com radioterapia local também. A partir daí, ele foi evoluindo com dor lentamente progressiva na região das costelas e não tinha nenhuma história de trauma. Aí, 3 anos depois, em 2021, ele fez um PET, mas dessa vez foi um PET com FDG. E esse exame mostrou que surgiram fraturas em diversas costelas à esquerda, com lesões escleróticas hipercaptantes, e permanecia aquela lesão do ilíaco hipercaptante. Essas são as imagens do exame de 2021, o PET FDG. A gente vê aqui essa costela com contorno irregular, parece um aumento de partes moles aqui em volta, com essa hipercaptação. Outra costela também com esse contorno irregular, umas áreas escleróticas e essa hipercaptação. Mais uma aqui, ó, e outras. E lá embaixo no ilíaco, permanecia aquela lesão esclerótica aqui, também com hipercaptação no PET. O SUV da costela foi para 2,2 e no ilíaco 4,7, lembrando que são traçadores diferentes, então a gente não pode ficar comparando esse SUV com esse. Mas no laudo isso foi interrogada a possibilidade de se tratar de progressão da doença. E aí foi nessa hora que o médico dele estava um pouco perdido, porque o PSA dele nesse momento era baixo, e ele resolveu solicitar uma ressonância de corpo inteiro para tentar responder essa pergunta. Foi quando ele chegou para a gente. A gente fez o protocolo de corpo inteiro, aqui tem na difusão, na reconstrução do MIP 3D coronal, a gente vê essa área meio espalhada aqui, um sinal mais alto na região das costelas do lado esquerdo e no ilíaco. A gente fez lá as sequências anatômicas também. Também fizemos o Dixon. E aí o que a gente encontrou foram essas áreas, o sinal baixo no T1, sinal alto no STIR, aqui tanto nas costelas quanto nas partes moles em volta. Aqui é o T2 reis que a gente faz para ter uma coisa mais anatômica, a gente via aquelas fraturas. E esse sinal alto aqui no STIR, no gradil costal à esquerda. Aqui, de novo, o T2, um pouco mais anatômico, e aqui a difusão com o mapa de ADC. Você viu que tinha um hipersinal moderado aqui e um sinal bem alto no ADC. Aqui, de novo, mais embaixo, nas costelas, um hipersinal espalhado aqui, moderado, com sinal alto no ADC. E aqui, novamente, a imagem anatômica e a difusão com ADC. Lá no ilíaco, aquela lesão esclerótica tinha esse aspecto aqui no T1 e esse sinal aqui heterogêneo um pouco mais para alto no STIR.
a gente acabou encontrando uma outra área parecida, menor, mas adjacente no sacro. Aqui, só para comparar, essa aqui foi o T2 do nosso exame, e aqui eu coloquei a imagem da tomografia do exame de 2018, que foi aquele PET-PSMA que ele fez, era essa lesão, e aqui a tomografia do PET-FDG que ele fez em 2021, são 3 anos de diferença. Essa lesão esclerótica do ilíaco com esse aspecto aqui de evolução. E esse nosso exame foi feito 1 mês após esse aqui do FDG. Lá na região do ilíaco, na difusão, tinha esse persinal aqui moderado, aqui meio espalhado, com ADC alto. Aqui o T2 aqui em correspondência no mesmo corte. E aí a gente ficou para responder a pergunta do médico, se isso era progressão da doença ou não. Alguém quer falar alguma coisa aí ou eu toco o barco aqui, Sabrina? O que você acha? Posso interromper? Perguntar? Eu que estou aqui de inserido. Não, eu queria saber por que foi pedido o FDG. Por conta dessa história de dor, que ele vinha com essa dor progressiva na região das costelas e não tinha história nenhuma de trauma, e aí, por conta disso, o médico achou melhor pedir esse PET, FDG. Pode seguir aí, então. Vou seguir, a gente diante desses achados todos, a gente interpretou como sendo radionecrose, todas aquelas alterações. Acho que principalmente por conta desse ADC bem alto, assim, né? Parecia mais um padrão assim, inflamatório do que um padrão de tecido tumoral viável nessas regiões, né? E aí, juntando tudo, o aspecto morfológico do T1, do STIR, da TC e com essa informação aí funcional da difusão com a DC, a gente acabou interpretando mais como uma radionecrose. Aí eu vou mostrar aqui rapidinho uns artigos que a gente levantou. Isso aqui é uma revisão sistemática da literatura mostrando fratura patológica após radioterapia. A incidência varia bastante, mas fica em torno de 3%. Parece ter relação com a dose. Quanto maior a dose, maior o risco de fazer fratura. Na região das costelas, está bastante associado no tratamento de câncer de mama, por conta da mesma região, né? E os sintomas são variados, pode fazer destruição óssea, necrose de partes moles, e pode ser uma complicação tardia, aparecendo meses até anos depois da radioterapia. Aqui uma imagem do artigo que eu achei parecido com o nosso. Aqui um T1 também parecido, e o STIR, nesse caso, tinha sido feito esse exame 2 anos e meio após a radioterapia. Às vezes fica com aspecto pseudotumoral, então acho importante a gente conhecer para não interpretar isso como recidiva neoplásica, né? A gente pode ver essas calcificações com aspecto distrófico. E aí, para terminar, eu trouxe esse artigo que eu achei interessante, porque até algum tempo atrás eu tinha a impressão, a ideia de que o PSMA era muito específico, assim, quase a ponto de ser o gabarito para câncer de próstata. E esse exame ele tem sido feito com maior frequência, e com isso estão aparecendo lesões não prostáticas que também têm captação no PSMA. Então, achei esse artigo interessante aqui, eu trouxe para mostrar rapidinho. A lista é enorme de lesões não prostáticas que podem ter captação no PSMA. Em geral, as benignas têm um SUV um pouco mais baixo, enquanto as malignas um SUV mais alto, mas não existe ponto de corte definido porque tem muita sobreposição. E ele mostra no artigo, aqui na região das costelas, 2 exemplos de situações que podem captar no PSMA e podem confundir na investigação, né? O defeito fibroso e as fraturas. Inclusive, ele cita no texto do artigo que se você encontrar captação na costela sem outras lesões assim
na coluna, principalmente, que é um lugar muito frequente da metástase de próstata, em geral, isso, se for só na costela e com uma captação leve, em geral, isso não é metástase de próstata. E ele fala que você até nem precisa prosseguir a investigação com outros métodos. O importante é você olhar com carinho a TC para ver se não se trata de um defeito fibroso ou de uma fratura pequena que pode estar fazendo esse falso positivo do PSMA. E aí, na verdade, depois que eu vi esse artigo, até comecei a me questionar se realmente aquelas lesões que foram descritas lá em 2018, quando ele fez o PSMA, se realmente aquilo era metástase. Eu tenho minhas dúvidas. Essa aqui são as imagens do artigo e essa aqui era a lesão do nosso caso. Eu achei até parecido. Será que isso realmente era metástase? Será que isso era um defeito fibroso que foi tratado com radioterapia à toa, né? Era um SV mais ou menos baixo, 1,7. Essa do ilíaco eu também fiquei na dúvida, porque essa região aqui, esse exame foi feito em 2018, e essa região já havia sido irradiada em 2017 para tratar a loja prostática, né? O tumor quando ele descobriu. Será que isso também já não era algum tipo de radionecrose? Depois a gente viu na ressonância que tinha outra área parecida no sacro. Não sei, eu fiquei me perguntando se realmente isso era metástase lá atrás. Aí, só para finalizar, alguns exemplos de lesões não prostáticas que têm captação no PSMA. Osteomielite pode captar, displasia fibrosa, Paget. Então, acho importante a gente sempre estar atento a isso, olhar com cuidado a tomografia e não ficar achando, pelo menos como eu achava antigamente, que o PSMA era um gabarito. Assim, se captou, isso é câncer de próstata, com certeza, uma especificidade muito alta. Eu acho que não é tão bem assim, né? A gente tem que ter um pezinho atrás. Mieloma múltiplo pode captar o PSMA. A mielodisplasia também pode, mas com um padrão mais difuso e mais leve, né? O hemangioma, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ele pode fazer uma captação do PSMA bem intensa e focal, e a gente vai ter que estar atento àquelas características típicas na TC, né? Aquele padrão trabeculado, ou então tentar encontrar gordura na ressonância magnética. Às vezes pode ser bastante difícil diferenciar de uma metástase. Nesse caso, por exemplo, do artigo, ele teve que biopsiar e viu que era um hemangioma com uma captação bem intensa no PSMA. Tumores de origem neural, isso aqui era um chivanoma intercostal. Metástases não prostáticas também podem captar, nesse caso era um adenocarcinoma de estômago. Então era isso que eu trouxe para discutir. Eu acho que essa competição entre a ressonância de corpo inteiro e o PET, isso está rolando. Acho que competição é um termo que às vezes fica meio pejorativo, mas acho que é saudável. Assim, esses métodos estão sendo comparados, existem vários artigos tentando ver a acurácia de cada um deles. Resumindo, assim, bem por alto, assim, parece que eles são bastante similares em termos de performance, de acurácia. Parece que a ressonância fica melhor na parte do osso, enquanto o PSMA leva vantagem quando a gente tem pequenos linfonodos que estão acometidos. O PSMA vem melhor que a ressonância, mas acho que a gente tem que ficar atento, porque frequentemente a gente vai ter esse tipo de situação que o paciente fez um PET, vem fazer a ressonância, e a gente tem que comparar. Eu acho importante a gente conhecer um pouco as características, vantagens e limitações de cada método para tentar ajudar o paciente da melhor forma. Era isso aí. Era isso que eu tinha para trazer. Não sei quanto tempo foi aí, seu Lindo, não, adorei, foi uma aula. Brau tem uma pergunta. Ele fez radioterapia nos arcos costais entre o primeiro e o segundo PET, foi isso? Como lesão óssea de próstata ou não? Entendi errado. Exatamente. No primeiro PET PSMA,
ele... Rapidinho, deixa eu ver. Ele viu lesão em acostar. Vocês estão vendo a minha tela ainda, só para eu sair aqui. Tá, mas sem modo de apresentação. Tá no último slide, mas genérico. Porque provavelmente ele radiou aqueles arcos costais, né? Só por curiosidade, porque tinha muito edema. Não, foi assim. Ele tratou em 2017 com radioterapia a loja prostática. Aí em 2018, com aquele resultado do PSMA, ele tratou as costelas, irradiou as costelas, por conta daquelas 3 lesões, e irradiou de novo o ilíaco. Aí, a partir daí, ele começou a sentir aquela dor que foi progredindo na região das costelas, foi quando ele pediu o FDG. Então, entre o PSMA e o FDG, ele irradiou, sim, com o objetivo de tratar aquelas lesões que foram interpretadas como metástases. Legal. E você sabe por que ele pediu FDG e não PSMA de novo? Tem algum motivo? Você sabe? Não. Deve ter sido custo. Deve ter sido custo, né? Ah, é mais barato? Só sabia, não. Eu não sei. Achei que era tudo caro igual. Eu não sei, mas acho que foi um fator que confundiu, porque frequentemente você fica com métodos diferentes para tentar comparar. Eu tenho visto isso com frequência, você fica fazendo aquele malabarismo para tentar comparar uma TC com uma ressonância, com um PET, nesse caso era um PSMA, um FDG. Mas acho que o que cai na sua mesa ali é o que você tem para jogar. E acho importante a gente conhecer as características de cada método para... Eu vejo isso com frequência, assim, os residentes perguntando, mas o exame anterior era uma ressonância, você pode comparar? E eu sempre respondo, se for com bom senso e você sabe as características de cada método, você pode e deve, porque comparar com o exame anterior ajuda e muito, principalmente em paciente oncológico. Mas eu também acho que confundiu ter feito o FDG. Eu queria saber, assim, só uma opinião geral. Vocês acham que aquilo era metástase, sim ou não? Vocês acham que era radionecrose ou progressão, sim ou não? Porque eu trouxe aqui até para discutir, saber a opinião de todo mundo, porque eu achei um caso interessante. A medida Oi, Eduardo, parabéns pelo caso. Achei muito interessante, realmente, porque a osteoradionecrose a gente vê muito... quer dizer, acho que a gente ainda não tem tanta familiaridade, né? A gente pensa pouco nisso, né? Então, e aí tem uma dose a partir da qual isso pode desenvolver, acho que são 65 grays, não sei, de radioterapia, mas eu achei bastante interessante a tua correlação. Agora, o time, porque geralmente era uma fase mais tardia, né, que desenvolve a osteoradionecrose, né, numa fase... É isso mesmo? Com a tua pesquisa que tu fez para... Naquele artigo que eu mostrei ali, ele fala que pode variar de meses até anos. Ah, tá. Então, ela pode aparecer poucos meses depois da radioterapia, que dá aquela queimada nos tecidos, mas aquilo pode ficar progredindo e o paciente ficar com aquele sintoma que vai meio arrastado e até anos depois ele começar a ter o sintoma mais acentuado. Então, achei isso interessante também. É parecido com aquelas alterações actínicas que a gente vê com frequência no parênquima pulmonar, paciente que vai fazer radioterapia de mama ou de uma massa mediastinal, você vê aquela coisa em faixa. A gente vê progredir aquilo, às vezes, anos depois dele ter já terminado o tratamento com a radioterapia. Então, tem que ficar atento, porque pode ser tardio, sim. Naquele artigo que eu trouxe, mostrava com 2 anos e meio. Esse nosso era com 3 anos, então fica dentro desse período. Sim, aí. porque tem artigos que falam que seria o primeiro pico no primeiro ano e depois pode dar do 2º ao 5º ano essa osteoradionecrose. Mas isso, né? Aí, que ele é muito falado na cabeça do pescoço, a gente lembra da mandíbula, né? Então, é bem falado a osteoradionecrose, né? Da mandíbula. Lá vem a mandíbula de novo. Tá? Pois é. For na mandíbula, a gente empurra a cabeça do pescoço. Manda pro Sérgio. Agora, e só uma última questão. A medida de densidade para meta-osteoblástica tem algum valor? Eu sei que tem aqueles artigos que mostraram que... eu sei que não é o caso, mas assim, a medida da densidade ou no tomógrafo para meta-osteoblástica tem alguma utilidade? Existe um artigo que tentou diferenciar a densidade
por densidade, o que era metástase blástica de ilhota de osso denso. Eu postei isso aí. Fica em torno de 900, me corrija se eu estiver errado. A média de 900 e acho que a máxima de 1.000. E quando é bem, como a ilhota de osso denso é uma ilhota de osso cortical, ela normalmente ela é para ser homogênea, né? O osso cortical. E a metástase dificilmente, por mais esclerótica que ela seja, ela é 100% cortical, né? Aquele osso branco. Tem umas áreas mais heterogêneas dentro e a densidade média é menos de 900 UH, que eles usaram de deadline. Só para ajudar, porque vira e mexe a gente pega a ilhota, eu até postei um caso desse. Ilhota, o que eu uso é assim, ilhota é igual a cortical do osso em todas as sequências. Então, é preto, 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 não tem halo nenhum de persinal no STIR, não tem halo nenhum de realce. Na TC você pode ver aquelas espículas, assim, pode ser uma lesão meio espiculada. Aí vem um residente e fala assim, mas é uma lesão esclerótica espiculada. Então, falei, gente, isso não é BIRAD. Não é mama, senão... Isso não é mama, entendeu? Não é BIRAD 5. A espícula, na verdade, é só uma trabécula óssea que está ali do lado, mostrando que a lesão está totalmente bem, óssea integrada, quietinha, numa boa ali. E o que eu acho mais difícil é no caso de metástase de próstata, quando o paciente já está tratando, elas começam a responder, frequentemente elas respondem, fazem uma resposta esclerótica. Às vezes aumentam as áreas de esclerose no osso, mas, na verdade, o paciente não está progredindo a doença, ele está respondendo. O tumor estava ali dentro do osso, mas você não estava vendo. Ele começou a morrer e o osso começa a reagir como esclerose. A TC não mostra a lesão, né? A TC mostra a interação da célula metastática com a matriz óssea, que vai desregular ali o equilíbrio de osteoblasto e osteoclasto. Então, se você começa a tratar e o osteoblasto começa a produzir ali, começa a fazer uma área blástica, o paciente pode estar respondendo bem. E, em geral, acho super difícil você avaliar isso por TC, a ressonância mostra melhor com a difusão e tal. Mas, em geral, assim, se uma metástase de próstata está ficando mais densa, com o contorno melhor definido, subindo a densidade para cima desses 900 que a gente falou, o contorno dela está todo regularzinho, ela está começando a querer parecer uma ilhota, resumindo. Se era uma metástase que está começando a querer parecer uma ilhota, e na ressonância ela perdeu o halo, perdeu o realce em volta, é porque ela está respondendo bem. Porque nesses casos a difusão às vezes é difícil também, porque quando ela tem muita mineralização, você perde um pouco o componente da difusão, né? Então você tem que juntar tudo. Eu acho super difícil, mas acho super interessante. Acho que a gente tem que conhecer as peculiaridades de cada método para ajudar o paciente e não atrapalhar, né? Às vezes se a gente for muito afoito, a gente atrapalha mais do que ajuda. É verdade, e assim, o teu caso foi maravilhoso, assim, porque oncologia é sempre um desafio. E eu até lembro de uma apresentação pequena que eu fiz de Resist lá, né, na oncologia, e tinha até uma imagem que era um CA de mama com, acho que tinha metástase óssea, no ilíaco, exatamente isso que você falou agora, porque o aspecto na tomografia, né, na anatômico, era de aumento da lesão, mas aí o PET, né, o PET-CT, na verdade era uma resposta à lesão, exatamente estava acontecendo toda essa esclerose e tudo. Então, é muito interessante a gente aprofundar nisso, porque para evitar esses pitfalls, né? E aí para mim foi mais um estímulo para eu começar a entrar um pouco nesse PSMA, porque meu irmão é urologista, né? Uma vez ele veio para mim, só foi 2 vezes que esse PET PSMA, eu falei, você me dá quantas semanas para eu ver isso e tal. Então foi mais, esse teu caso aí foi mais um, porque eu não tenho experiência com PET PSMA, não. E eu acho difícil até, sabe, assim, você raciocinar com ele no meio. Então, quando ele tá ele no meio, fica um pouco, né? Mas foi ótimo o seu caso, parabéns. Eu acho que é importante ficar atento nessa pseudoprogressão que eu estava falando da TC. Existe também a pseudoprogressão da ressonância, por exemplo. Essas drogas novas que têm sido feitas com, tipo, imunoterápico, é uma droga que faz o seu sistema imunológico atacar o tumor. Isso gera uma alteração inflamatória muito grande.
Então, aquela metástase que tem um sinal baixo no T1, ela começa a ser tratada, mas ela é tratada através de uma resposta inflamatória muito grande, faz um edema no osso, e o sinal no T1 baixo vai ficar maior. Então, você fala assim, as áreas de sinal baixo no T1 aumentaram, essa lesão está progredindo, essa doença está progredindo. Mas, na verdade, não, aquilo é uma pseudoprogressão do T1, e você vai tirar essa dúvida fazendo lá a difusão. Você vai ver que o ADC é alto, é muito mais um padrão inflamatório do que um padrão de tecido tumoral viável. Eu acho muito interessante, acho difícil, mas eu trouxe um pouco aí para a gente conversar. Falei pra caramba, Aline. A Aline tá querendo brigar comigo ali, ela quer chicote hoje. O assunto Falei é pra pertinente. caramba hoje eu fui a forra, hein, Aline? Quando ele vem, ele vem com conteúdo. Aline, posso mostrar o meu, que é bem parecido? Tá bom, eu vou mostrar porque a gente já mostrou os nossos reuniões internas e são casos pares que a gente já discutiu na reunião que a gente tem do nosso mini grupinho da panelinha. Então tá bom. Estou compartilhando aí. Can you hear me? Am I sharing? Yes, Tá indo? Tá dando para ver, gente? Yes, you can. So let's go. Então tá bom. Esse é um caso que mostra duas coisas: como o paciente mente e como o médico também faz pedido que atrapalha às vezes mais que ajuda. Então esse é um paciente de 70 anos que chegou com esse pedido médico: ressonância magnética do ombro, paciente operado do ombro direito há 3 anos. Essa parte eu não atendi, com história de queda da altura. Pedido do médico. Na historinha colhida, uma cirurgia do manguito rotador, 3 anos atrás, relata dor intensa no momento, que não consegue fazer atividade física. Então, a historinha lá, aquela fichinha que o paciente preenche, ele contou que operou e que está sentindo muita dor. Né? Foi agora em 2021, ele tinha operado o manguito em 2018. Negou tudo, negou artrites, negou neoplasia, negou tudo. Tudo negou e assinou lá o contraste. E aí, chegou para mim agora, 18 de agosto, essa ressonância de ombro pós-cirúrgica. E aí me chamou a atenção nessa imagem, com hipersinal no coronal T2 com saturação, um sinal intermediário, né, bem ISO, né, junto do músculo, na diáfise humeral, e um edema na musculatura, que eu não conseguia respeitar plano, bem característico. Aqui é o coronal T2 FET, o sagital e o axial, então a gente vê como esse edema era pouco característico para mim, não era típico, não respeitava nenhum plano na musculatura do ombro e do braço proximal. Aqui, principalmente do córaco braquial, então são várias áreas de edema que pulavam áreas normais nesse paciente. Eu lembrei que ele tinha um anterior, fui procurar no sistema e para dificultar mais minha vida, ele não tinha lesão óssea em 2018 no pré-operatório da ruptura do manguito, e ele não tinha edema nenhum. Né? Então, apareceu a lesão óssea, apareceu edema. Eu disse, vou reconvocar esse paciente e vou fazer tudo. E aí, como tinha uma história de trauma e tinha muito edema, eu pensei, será que ele fraturou gradil costal? Teve um trauma grande de contusão, prendeu o braço em algum veículo, enfim, né? Caiu da própria altura, estava lá no pedido médico. Eu vou chamá-lo, vou fazer um TC, e aí também fiquei com medo de ser uma calcária, mas ia ser muito atípica, e vou complementar na ressonância. Eu convoquei o paciente, fiz o braço, né, e um edema extenso da musculatura, tanto do ombro como da região do braço proximal, que não respeitava nenhum compartimento, um edema das faces musculares também, e um edema que se estendia até para o subcutâneo, aqui se a gente vê aqui na região do deltoide também. Isso aqui é um coronal STIR. Um axial STIR, a gente vê que esse edema era bem extenso, eu pegava vários compartimentos musculares, parte do deltoide, córaco braquial, aqui a lesão óssea, né, e as várias faixas de edema de superior para inferior aqui no braço.
Complementou na ATC e não tinha nenhuma fratura, não tinha nenhuma calcificação para pensar em hidroxiapatita, só tinha uma obliteração perivascular muito extensa da gordura perivascular aqui na região subcláver e se estendendo até a região da artéria axilar, ali para a região da artéria braquial. Então, a gente viu um edema circundando o feixe vascular. Quando colocava no MPR, a gente conseguia reconstruir aqui o trajeto do feixe vascular, e um extenso edema aqui, ó, em todos os planos gordurosos adjacentes ao feixe vascular. Não tinha adenomegalia, não tinha mais nada. E aí eu fui estudar a lesão óssea, né, para tumor, protocolo de tumor, né, que a gente faz, analisa as sequências já anatômicas que a gente tem, o T2 com FET T1, faz uma difusão B baixo e B alto, fiz um B800, e a gente via aqui que restringia a difusão no B alto, e aqui é um B invertido, né, só para a gente ver como a lesão ficava bem preta, mediu o ADC, e o ADC deu de lesão tumoral, 880, só lembrando, tem isso bem explicadinho num dos casos da Patrícia lá do site MSQ-RAD, é um caso de câncer de próstata, que fala sobre essa análise aí do ADC, para quem não está familiarizado, para a gente pensar em lesão tumoral, e essa faixa de 700 a 1.400 é definido pela literatura, segundo o Matt Hades, como uma faixa de lesão com tumor viável, né? Então, tem ali um tumor, né? Até então não sabia nada do paciente. Sabia que tinha um tumor ali no úmero e que tinha um edema muscular extenso. E aí, outro fator que a gente pode lançar mão também para analisar uma lesão tumoral é fazer um in e out phase. E normalmente, quando é medula óssea, o out tem que cair, qualquer lesão focal, o out tem que cair mais de 20% para a gente considerar que é uma lesão não tumoral, e quando cai menos, a gente pode pensar numa lesão tumoral, e nesse caso, no out phase, a gente usa o mesmo ROI, o mesmo tamanho, o mesmo valor, o out phase teve uma queda só de 4%, corroborando mais ainda com lesão tumoral. Então, isso para a gente tem mais valor hoje até do que o contraste, porque as lesões benignas e as lesões tumorais também impregnam, então isso ajuda muito, fazer o ADC e fazer o in-out. E o que faltou? Faltou história, né? Então, quando terminou, eu vou passar com esse homem para entender o que aconteceu. E, na verdade, eu acho que as pessoas pensam que a gente é meio mago, que a gente adivinha as coisas, mas, na verdade, a gente está mais para detetive, então, às vezes, a gente tem que sentar e sugar do paciente mais informações, e a verdade verdadeira é que ele tinha tido um câncer de próstata, e foi submetido à radioterapia e cirurgia no passado. Como a ressonância era do ombro, ele achou que isso não importava, não contou, né, na historinha, e teve mais, ele teve uma lesão no úmero, como não era ombro, ele achou que como era úmero não precisava contar também, que foi diagnosticada num PET anterior e foi tratada com radioterapia, e a última sessão de radioterapia havia cerca de 4 meses, que ele tinha feito tratamento para aquela lesão no úmero que foi vista num PET. Então, a conclusão é que todo aquele edema muscular era uma miopatia pós-radioterapia, tá? As miopatias são inúmeras, né? As miopatias atraumáticas, elas podem ser congênitas, hereditárias, adquiridas, podem ser inflamatórias, infecciosas ou distúrbios isquêmicos, podem estar relacionadas a doenças neoplásicas ou mesmo condições que levam à atrofia muscular. E muitas dessas miopatias têm a aparência superposta na ressonância e são um desafio para a gente como radiologista. Então, a gente tem que chamar o paciente e correlacionar com a história. E o edema muscular, que é o que esse paciente apresentava, é o padrão mais comum de praticamente todas as miopatias, e não é específico, muitas vezes tendo um amplo diagnóstico diferencial. Lembrar que as miosites autoimunes paraneoplásicas induzidas por drogas normalmente são simétricas, e as por infecção, as por radiação, como é o meu caso aqui, e as por mionecrose são normalmente assimétricas focais e podem ter uma distorção arquitetural. Raramente o músculo irradiado pode sofrer infarto e tem inclusive um realce distorcido. O edema muscular se deve a uma miosite mesmo, a atuação da radiação no músculo pode induzir uma miosite, e além disso tem um edema dos septos intermusculares, também relacionada à vasculite, como a gente viu, tinha uma grande obliteração ali dos planos gordurosos junto ao feixe vascular, por vasculite induzida pela radioterapia. Então, as alterações na ressonância têm pico de 6 a 12 meses após a radioterapia e podem persistir por muitos anos. Então, a gente sempre tem que considerar
radioterapia, alteração induzida por radioterapia, quando houver uma demarcação, e eu vou mostrar para vocês que tinha, entre uma faixa nítida, entre o músculo normal e anormal, particularmente se for no mesmo músculo. Então, eu vou mostrar mais na frente, se a gente consegue traçar uma linha reta, é exatamente onde o feixe de radioterapia entrou. Então, a gente consegue separar, às vezes, no mesmo músculo, o músculo normal do anormal, isso é um sinal que ajuda na RM. Então, margens retas e nítidas de edema nesse músculo vão ajudar, como eu falei, e pode até se estender até a gordura subcutânea. Então, esse é um exemplo da literatura mostrando exatamente isso, a faixa reta no paciente pós-radioterapia do músculo normal e um músculo anormal, e ver que não respeita, às vezes o mesmo músculo tem os dois padrões, e é exatamente o que tinha no meu caso. Se a gente olhar, a gente consegue até traçar aqui uma faixa aqui, por exemplo, no deltoide, de músculo alterado para cá, e um músculo normal aqui na ponta. Então, essa alteração em faixa ajuda a gente a pensar em alteração pós-radioterápica. Outro exemplo na literatura, de outro artigo, mostrando exatamente essa faixa, essa margem bem definida entre o edema, né, que é exatamente entre a área alterada e a área normal, que é exatamente onde o feixe de radiação induziu a miopatia. Então, raramente, o músculo irradiado pode, além de existir essa miopatia pela radioterapia, ele pode sofrer também um que chama recall da radiação, em que depois de fazer a radioterapia, o paciente faz uso de um medicamento, normalmente é um quimioterápico, então bem comum ser usado, e esse quimioterápico faz uma reação inflamatória aguda no local que foi irradiado. Então, ele faz a miopatia por recall da radiação depois de uma medicação que ele tomou como um quimioterápico. Pode também acontecer. E com o tempo, esses músculos irradiados podem atrofiar e sofrer fibrose. Normalmente, os pacientes melhoram com AINE e corticoide. Por coincidência, esse paciente foi parar depois no ortopedista oncológico, que é meu amigo, a gente estava discutindo outro caso, ele é o ortopedista do osteosarcoma, que eu trouxe 2 reuniões atrás, e a gente estava discutindo outro caso, e ele falou, recebi esse paciente, e ele deu analgésico e pregabalina, e o paciente ficou completamente assintomático depois da medicação. E ele tinha tanta dor na hora do exame, e ao exame físico desse ortopedista, que ele me ligou para perguntar se não tinha sinal de capsulite, porque ele não conseguia mexer o braço. Então, estava super enrijecido pela dor, e melhorou com a medicação. Então, assim, para take home, a gente tem que lembrar que conversar com o paciente ajuda muito, a gente sabe que na vida real isso muitas vezes é difícil, muitas vezes a gente está distante até da clínica que fez o exame, mas nesse caso de apresentação em comum é essencial, tem que parar, ligar e ir atrás. Comparar com o exame anterior também é um fator que a gente tem que estar sempre atento, porque foi o fato de eu ver que não existia aquela lesão que me deixou mais atenta a ver aquela lesão no úmero. A miopatia pós-radioterapia pode acontecer de meses ou até anos após o tratamento, então a gente tem que lembrar que ele existe. E a gente sempre deve considerar esse diagnóstico quando houver margens retas, nítidas, de edema entre o músculo normal e o anormal. Particularmente se isso acontecer dentro de um único músculo e se estendendo até a gordura subcutânea. É isso aí, gente. Foi. Adorei, Sassá, o caso. Eu queria dizer que, graças a Deus, que eu não moro no Rio de Janeiro. Esses pacientes que vocês, o do Brown, o da Sabrina, e olha que eu trabalho no hospital que trata de criança com câncer, mas esses casos de vocês foram realmente muito bonitos, mas eu não queria ter pego, não. Não, o que me atrapalhou foi a história. Eu fiquei, gente, como que esse homem caiu? Para ter esse tanto de tempo, que queda foi. Aí o homem disse, não, caí, não caí, não. Você me lembrou de quando eu era sextonista, a gente interno, colhia a história do paciente, colhia a história bem direitinho, tal, e aí no dia seguinte ia apresentar o caso com o preceptor, né, corrida de leitos, tal. Esse eu sou fulano, tal, tem 65 anos. Ele disse, não, doutor, 68. Ele, procedente aqui da região metropolitana, não, doutor, eu moro lá no interior mesmo. E o professor ficava olhando para a sua casa, mas que cara mentiroso. O paciente mente muito mesmo. É isso aí. Quer ir lá, Aline? Deixar. Serfari. Vamos lá. Então, reunião de setembro.
A minha paciente... Ih, eu tirei a idade. Pior que eu esqueci agora. Vou dar uma de Sérgio. Ela deve ter uns 40 e pouco. Com nódulos no antebraço. Deixa eu tirar esse negócio para eu conseguir ver aqui o que eu escrevi. E alguns dolorosos já há 2 anos. Aí ela chegou com esse pedido. Você não está em tela cheia, Aline, não, não tá apresentação, não. Que estranho para mim, tá. Pera. Não tá, não. E agora? Ainda não, tá aparecendo... Eu vou interromper e compartilhar, tá? Põe em modo de apresentação e depois compartilha, para ver se vai. Tá bom. Sabrina, vê se você está compartilhada ainda. Não tá, não. Eu tinha descompartilhado. E agora? Agora sim, tá excelente. Tá. Deixa eu botar vocês aqui em cima para eu conseguir passar aqui. Estão vendo direitinho? Então tá, depois eu vejo a idade dela, mas era mais ou menos uns 40 anos, e aí ela tinha esses nódulos, mas eram nódulos, assim, grandes, né? Nesse primeiro momento eu não tinha visto a paciente ainda. Depois eu conto essa parte. E alguns nódulos dolorosos. Muito bem, aí ela tinha esse pedido falando com uma indicação de bursite no ombro direito. Opa, será que eu peguei o negócio certo? Peguei, ok. Mas, e falava também que, além disso, ela tinha esses nódulos, mas foi pedido antebraço dela. E aí ela primeiro fez uma tomografia, e eu acho que eu botei o pedido errado, gente, depois eu troco lá, na pressa. E aí, nessa tomografia que ela fez, ela tinha essas lesões, né, com densidade de partes moles, difusas no tecido subcutâneo, dos antebraços, tá? Tanto direito quanto esquerdo. Eu não botei do direito, mas no direito era igual. Muito bem. Nesse momento aqui, a gente deu um laudo descritivo e eu confesso que eu fiquei meio sem saber o que era isso. E anotei o nome dela. Então, para ligar para ela depois, para saber se ela tinha biopsiado essa lesão, para a gente descobrir o que era. E aí passaram-se 3 meses, eu liguei para ela. E ela tinha me falado que ela tinha feito a biópsia, sei lá, 15 dias antes, mas que ainda não tinha pegado o resultado. E aí eu fiquei muito feliz, então, que a gente ia saber o que era. Chamei ela lá na clínica, que eu queria vê-la, ver as lesões e, quem sabe, até fazer uma ressonância. E aí, muito bem, ela voltou. As lesões eram grandes, eram duras, enrijecidas. Algumas eram dolorosas ao toque e, às vezes, até sem ser ao toque. E aí, na ressonância, a gente fez dos 2 antebraços, tá? Ela tinha essas lesões na tomografia, elas tinham um aspecto assim, algumas tinham um baixo sinal na sequência ponderada em T1, com hipersinal em DP com saturação de gordura. Outras não tinham tanto hipersinal, a gente vai ver aqui, nas sequências com supressão de gordura. Então, aqui a lesão era meio heterogênea, com mais para hipoetensa em T1, reparem, e com um sinal aumentado em DP com supressão de gordura, mas um sinal, na verdade, heterogêneo, né, com algumas áreas de alto sinal. E aí, algumas lesões tinham esse aspecto que eu acabei de mostrar, e outras tinham um aspecto mais que parecia que a lesão tinha, na verdade, intensidade de sinal semelhante à gordura em todas as sequências. Reparem, né, aqui no T1 e aqui na sequência com supressão, boa parte da lesão suprimia, mas ainda algumas tinham algumas áreas assim de hipersinal. Tá vendo? Olha essa aqui, que é essa daqui de baixo, com um hipersinal periférico, mas a maior parte dela é com sinal da gordura. Aqui outras lesões, eram muitas lesões e eram bilaterais, tá? Não eram simétricas, mas eram bilaterais. Também com hipersinal, né? Aqui mostrando para vocês essas lesões, e captavam contraste, tá? Então, algumas captavam, outras não, mas a maioria captava contraste.
Esse é o antebraço direito, então, para mostrar que também do outro lado ela tinha lesões similares, né? Algumas, está vendo, com uma aparência, com intensidade de sinal semelhante à gordura em todas as sequências e também suprimiam, e outras com umas áreas mais hipointensas no centro, com alto sinal no DP-FET7. E mostrando aqui a captação de contraste, algumas captavam mais do que outras. Alguém tem alguma ideia? Alguém quer falar alguma coisa? Sugeriram aqui no chat Nem vi. DERCOM. Não conheço DERCOM. Eu também não conheço. Eu pensei na possibilidade de celulite eosinofílica. Ok. Queria tirar esse negócio aqui de cima, que eu não vejo ninguém. A barra está aqui em cima. Muito bem. Aí ela foi embora nesse dia, e aí, sei lá, uma semana depois ela apareceu lá de novo com o resultado do histopatológico. E o diagnóstico era de angiolipomas. Sabe o angiolipoma que a gente vê no rim muito frequentemente? Esses são angiolipomas. Então, vamos lá, vamos ver o que é isso? Então, são lesões subcutâneas benignas, mais comuns entre a segunda e a terceira década de vida. Os locais mais comuns aí, ó, o antebraço, depois o tronco e o braço. São lesões múltiplas, na maioria das vezes, mas nesse caso era overmúltipla, né, eu diria, porque tinha nos dois antebraços, e eu não achei tanto assim, na verdade só achei assim um artigo. Ela tinha, não, aí de quadro clínico, o que a gente vê exatamente o que ela tinha, nódulos subcutâneos, mais ou menos 2 centímetros, com crescimento lento, lembra na história? Ela já tinha anos, e dolorosos à palpação. Na histopatologia são nódulos encapsulados, com áreas avermelhadas que correspondem a vasos, e gordura madura circunjacente. Então, é esse aspecto que a gente vê na ressonância. Algumas lesões com predomínio de gordura e outras com essa parte vascular mais evidente. Esse é o diagnóstico diferencial, sarcoma de Kaposi, malformações vasculares, glomangiomatose e sarcoma epitelioide. E o tratamento, eles falam que não requer tratamento ou segmento, e que quando as lesões são sintomáticas, elas podem ser tratadas por excisão cirúrgica. No ultrassom, são lesões nodulares e pericóicas bem definidas, algumas com fluxo ao Doppler colorido, já esperado, né, pelo aspecto que a gente viu na ressonância. E na ressonância, lesões nodulares heterogêneas, algumas com intensidade de sinal semelhante à gordura, outras com baixo sinal em T1 e alto sinal em DP-FET7. No pós-contraste, tem realce intenso ou apenas periférico, como a gente também viu em algumas das lesões lá que eu mostrei. Então, esse caso é desse site aqui que eu achei, né? Reparem, a lesão no subcutâneo, com baixo sinal no T1 e um sinal mais alto aqui no DP-FET7, parecida, nesse caso era só essa única lesão, e nesse caso da esqueleto, esse artigo foi publicado em 2019, até recente, e era uma paciente igual a que eu peguei aqui, com múltiplas lesões bilaterais nos antebraços, idêntica à nossa. O que me desanimou bastante, porque eu queria publicar o caso, e aí quando eu achei, fiquei bem entristecida, não gostei. E aí vocês vejam, né, que esse é o mesmo artigo da Skeleton, né, com as lesões múltiplas, enfim, no tecido subcutâneo do antebraço. No artigo da Skeleton tem essa foto, né, mostrando que a quantidade de gordura que tem a lesão, né, e também tem esses capilares que levam sangue para essas lesões. E aí, claro, não pode faltar arte, eu quero saber se alguém... sempre que eu vejo antebraço, eu me lembro desse quadro. Eu estava esperando um caso para colocar e ele apareceu. Então, vamos lá. Alguém conhece esse quadro do Chagall? Pode abrir o microfone aí, se quiser. Por que eu lembro dele? Porque, primeiro, que
para mim, isso daqui me parecem as duas cabeças do quadro, tá vendo? E esse daqui, Chagall está pintando ele mesmo, com a esposa dele. E a esposa, que viria a ser a esposa dele 3 semanas depois. E ele estava tão feliz naquele amor romântico dele, e esse é o beijo deles, e ele estava assim, flutuando. E os corpos paralelos me lembram assim, os ossos do antebraço. É isso, o nome é esse, do quadro, The Birthday, e está no MoMA, em Nova York. Excelente. Aline, Nossa. sabe que eu já peguei alguns casos, inclusive recente. Eu queria chorar, né? Porque no ultrassom, quando pede ultrassom de um lipoma, a gente mede o lipoma. Uhum. Aí pediram ultrassom dos antebraços, e era isso que você mostrou. Sério? Assim, no ultrassom, para mim, é muito mais fácil de falar, entendeu? Do que eu estava muito mais habituada, porque o lipoma, o angiolipoma, eles fazem muito mais parte do dia a dia do ultrassom do que da ressonância, certamente. Toda a gente, assim, agora, desse grau de lipomatose, eu vi essa paciente esses dias, e alguns doíam, ela tinha no corpo inteiro. Assim, sei lá, mais de 30. Eu disse, olha, escolha os maiores aqui, eu vou olhar o aspecto, assim, no ultrassom é surreal. Eram lipomas ou eram angiolipomas? Porque, assim, é diferente. Esses daí, uma coisa que aconteceu com essa paciente é que depois, quando ela veio trazendo o resultado da biópsia, com isso, ela estava me contando como é que ela foi atendida pelo ortopedista. O ortopedista falou para ela que... aliás, não era ortopedista, era cirurgião geral. Aí falou para ela que não sei por que ela está sentindo dor, que se é só um lipoma, e lipoma não dói. Mas não é só um lipoma, né? E esse tipo de lesão dói. Então, por isso que eu estou te perguntando, eram lipomas ou eram angiolipomas? Né? Então, tem um aspecto no ultrassom que eu prefiro trazer da próxima vez que eu vier, da próxima reunião. Eu prometo que eu trago o resumo disso. Eu não sei se tem alguém da pele aqui para me salvar, porque eu fiz o curso de pele, mas não tenho isso de mente, que eles separam o angiolipoma do lipoma. O angiolipoma, ele tem áreas brancas, também, né? do fibrolipoma. Ei, ó, Alessandro, me salva. Não, tem sim, eles separam fibrolipoma do angiolipoma. É isso que eu queria lembrar. Um é ecogênico e o outro é mais hipoecóico, isoecogênico com gordura, que aí um é um e outro é outro. Eu posso fazer um resuminho e trazer na próxima. O próprio então, Martinoli, o angiolipoma é hiperecogênico e redondo, e o fibrolipoma é hipoecogênico e fusiforme. Tem alguém colocando isso? Então, esse hiperecogênico no ultrassom é descrito, e no curso de pele, enfim, como angiolipoma. Eles descrevem assim. Agora, se ele tem tendência a ser mais doloroso, isso eu não sei. Por coincidência, essa paciente que eu peguei, ela tinha vários nódulos dolorosos. Mas, assim, vira e mexe, eu faço ultrassom do lipoma clássico com paciente reclamando de dor. Então, acho muito difícil a gente... né? Mas, enfim, no ultrassom é isso, eles separam. Eu conheci a condição de apresentar isso uma vez como pôster num congresso, mas não de pele. Eram angiolipomas espinhais. A gente tinha 3 casos e o histopatológico era exatamente... Eu não manjo de histopatológico como radiologista nenhum manja, mas o aspecto era muito similar a isso que a Aline acabou de mostrar. Você via a gordura e via os vasos de permeio. Eu queria... assim, eu não tinha a lâmina dela, né? Eu só tinha esse resultado que eu mostrei para vocês. E eu nem cheguei... Eu queria muito trazer o caso completo, mas, na verdade, quando eu vi que já tinha publicado na Skeleton, eu desanimei completamente. Falei, deixa, tá bom, vou acreditar no... Aline, eu estou com tanto caso legal que eu acho que dá para publicar, mas onde é que aceita caso para publicar fora? Porque tem a não tem mais onde. Então, você tem o Diagnosis Please, da Radiology, e você tem o... assim, porque a Skeleton, a competição é muito grande, né? E fora a Skeleton, praticamente não tem mais jornal que aceite. Na Radiology tem. E eles pegam casos assim legais de idade. Pô, mas você também pega só bem high profile, né? Querido, eu só dou tiro no alto. Se acertou, acertou. Minha mira é lá no alto. Depois eu vou abaixando.
Gente, eu tenho um casinho que eu não preparei, eu não sei se vocês já viram. Depois que eu vi esse, eu passei a dar mais. É bem dia a dia. Se quiserem, eu mostro aí para terminar. Posso mostrar? Claro. Então, eu fui lá dar a ressonância desse paciente. Não tem história, não tem idade. E só fiquei curiosa sobre. Ah, eu tô. Am I sharing? Mas só que agora Yeah. tá a apresentação. Eu tô. Eu tô o quê? Tá a moda apresentação Tá. agora, que não estava. Tá, não estava, né? Então, me chamou a atenção essa proximidade do processo coracoide com a clavícula, parecendo formar uma articulação. E aqui é o coronal T1, e aqui mostrava mais lateral o processo coracoide, né, com a emergência do coracobraquial e do bíceps, que saem daqui, né, do cabo curto do bíceps, e mais medial fazia uma articulação do processo coracoide com a clavícula. Aí eu fui lá atrás da história do paciente, ele tinha uma TC antiga, e aí você vê bonitinho o processo coracoide e a clavícula, mas aqui vem melhor a clavícula, se articulando aqui no sagital com o processo coracoide. Aí eu fiz uma reconstrução 3D, a gente consegue ver bem que a clavícula faz uma barriguinha, que chama tubérculo conoide, e se articula com o processo coracoide. Então, isso se chama coracoclavicular, articulação coracoclavicular, que acontece entre o tubérculo conoide e o processo coracoide da escápula. Eu não sei se vocês já tinham visto. Depois que eu vi esse caso, eu vi mais dois, aí eu comecei, e ela é considerada uma articulação sinovial, inclusive. Tá? E aqui é um exemplo do Radiopedia. Claviculares? Ela fica na topografia dos ligamentos. Eu não consegui ver o ligamento, porque ele fica exatamente. E acho que, como o tubérculo é conoide, me fez pensar que era onde tem um ligamento conoide, né? Um dos ligamentos coracoclaviculares, né? Então, eu acho que na topografia de onde ele deveria estar, esse caso é levar para a nossa reunião, Pedro, semana que vem, mas que eu achei bonitinho. Doutor, onde os ligamentos coracoclaviculares deveriam estar, na verdade, tem uma articulação sinovial aqui que pode, inclusive, fazer artrose. E esse é um exemplo aqui do Radiopedia, bem parecido, ó, com o meu caso, e tem um artigo disso, que eu estava aqui no meio da reunião, porque foi meio corrido, mostrando que ela é rara, ela é assintomática, mas ela pode ser, inclusive, causa de dor, um diagnóstico diferencial de dor no ombro. Trouxe aqui para mostrar para vocês a coracoclavicular giant. Isso aí, rapidinho. Essa mulher, depois que deu aula em inglês, ninguém segura mais. Ah, tô empolgada agora. Então, é isso. Não sei se vocês conheciam, eu não, pessoalmente nunca tinha dado essa articulação como diagnóstico. E aí agora eu passei a ver. Eu acho que eu simplesmente não olhava para ela. Bom, acho que alguém tem mais casinho aí? Acho que não. Fomos. Aline, você está muda. Eu estava lendo as perguntas, na verdade, as perguntas não, estava lendo ali que a Alexa estava elogiando, e aí ela também falou para mim que na próxima reunião ela vai trazer um caso. Para mim também. Né? Era só... Cobrarei com antecedência, com antecedência. Obrigada, pessoal. Eu queria que todo mundo... Olha, eu estou vendo tanta gente aí de outros lugares que não do Rio de Janeiro, eu fico tão feliz de ver isso. Fiquem à vontade para trazer os casos de vocês. Aqui a gente é uma troca, é um espaço para a gente trocar, para aprender junto. Ninguém sabe tudo. Então, é muito rico isso. Aproveitem, tragam, discutam. É um prazer enorme ter todo mundo aqui. Eu falo por mim, mas eu tenho certeza que Sabrina e todo mundo que nos ajuda a organizar essa reunião pensa igual. Então, fiquem à vontade. É verdade. Bem-vindos, e quem quiser trazer caso no próximo mês, é só avisar no começo da reunião, ou quem tiver meu WhatsApp, manda com antecedência, né? E aí a gente já monta. Se está totalmente preparado, pode trazer também, colocar o radiante, passar o caso se quiser. O importante é a gente ver caso. Deixa eu perguntar, vai ter no mês que vem por causa do Congresso Brasileiro? Que vai ser mais ou menos por essa época. Né?
Mas eu não sei se pega uma quarta-feira. Não, mas o brasileiro de músculo acho que é sábado. Acho que vai ter, não tem eu acho que é de sexta a terça. Não, mas o sábado. músculo é só sábado, Sérgio. Músculo é só sábado. Ah, tá. Então tá tudo certo. Ó, pessoal, tudo certo. Também, deixa eu fazer um momento de divulgação. Aí o Sérgio, se quiser fazer também, eu vou fazer o meu momento de divulgação. Meu momento de divulgação é o seguinte: a gente organizou o programa, eu, a Baeté e a Clarissa, a gente organizou o programa de músculo do brasileiro. O brasileiro vai ser sábado, o dia todo, e a gente aqui tem ilustres pessoas que vão dar aula lá, Sabrina, Sérgio, o Alessandro também estava lá na comissão vendo os trabalhos, né, Alessandro? E aí, enfim, quem quiser se inscrever, o programa foi pensado com muito carinho, eu achei que ficou bem legal, acho que vai ser bastante legal. É todo online, tá, gente? Todo online. É isso. Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Falei demais já. Só que a nossa próxima reunião é a segunda quinta do mês, né? Então é dia 14 de outubro. Estão fixas. Tá bom? Tá bom. Então é isso aí, gente. Até a próxima. Prometo que eu te lembro com antecedência, Sérgio. Tá? Um beijo. Até mês que vem. Até. Beijo.